Portanto, bem-vindos a mais um webinar do ciclo de OPP Madeira desta saúde psicológica e bem-estar em tempo de pandemia. Hoje contamos com um webinar a versar sobre a crise económica e a saúde psicológica, nomeadamente qual o papel da psicologia no combate à pobreza e à exclusão social. Para isso, contamos com 3 convidados, que começo desde já por apresentar, apenas mencionando que eu sou Cláudia Carvalho, psicóloga também, como os restantes palestrantes, e começava por apresentar a doutora Ana Sofia Nunes, psicóloga, atualmente a trabalhar na Associação A Crescer, Associação de Intervenção Comunitária, mestre em Psicologia do Comportamento Desviante e Justiça pela Universidade do Porto, exerce funções na área das pessoas em situação de sem-abrigo e utilizadoras de substâncias, na vertente da redução de riscos e minimização de danos. De seguida temos também a doutora Patrícia Silva Branco, psicóloga, terapeuta familiar e mediadora familiar, atualmente psicóloga na equipa de apoio à parentalidade do Instituto de Segurança Social da Madeira. O seu percurso profissional passou pela reinserção social, pela equipa de apoio à vítima de violência doméstica, foi diretora do estabelecimento Vila Mar, Casa de Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens, também integrados no Instituto de Segurança Social da Madeira. Foi posteriormente diretora do Departamento de Ação Social, que é o departamento responsável pela intervenção social junto dos indivíduos e das famílias em situação de vulnerabilidade socioeconómica e responsável também pelo acompanhamento da medida de rendimento social de reinserção. Temos também o nosso excelentíssimo professor Telmo Mourinho Batista, psicólogo, psicoterapeuta, professor da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, fundador e primeiro bastonário da Ordem dos Psicólogos, foi presidente da Federação Europeia de Associações de Psicologia entre 2015 e 2019, é presidente da Associação Portuguesa de Terapias Comportamental, Cognitiva e Integrativa. Ora, então começo por dar boa tarde a todos e depois de feitas estas apresentações iniciais, começava por fazer uma questão dirigida à doutora Patrícia Silva Branco, nomeadamente, e para termos a certeza que estamos num domínio dos conceitos em sintonia ao longo deste webinar, pedia à doutora Patrícia Silva Branco que nos definisse e que nos apresentasse uma caracterização do que entende então por ser pobreza. Muito boa tarde a todos, obrigada por esta oportunidade, agradeço ao PP, à Delegação Regional da Madeira. Começar por definir pobreza não é uma tarefa simples, é bastante complexa, mas optei por considerar o conceito padrão de vida digno e que foi, tal como foi definido no projeto Rendimento Adequado em Portugal, que se realizou a 1 de junho de 2017 pela Universidade de Lisboa, pelo ISEG, a Universidade Católica Portuguesa, a Faculdade de Ciências Humanas, a Rede Europeia Antipobreza em Portugal. Portanto, é um estudo mais ou menos recente em que define o padrão de vida digno e que, por sinal, uma pessoa em situação de pobreza é aquela que não tem um rendimento suficiente para o atingir. E o que é este rendimento, este padrão de vida digno? Na atualidade, em Portugal, inclui, além da alimentação, a habitação e o vestuário, é tudo o que é necessário para uma pessoa ter saúde, sentir segurança, relacionar-se com os outros e sentir-se respeitada e integrada na sociedade. Permitir-lhe realizar escolhas livres e informadas sobre coisas práticas da vida e formas de realização pessoal, nomeadamente no acesso à educação e ao trabalho e à cultura e ao lazer. É claro que a pobreza é multidimensional, agrega várias causas e tem muitos contornos. Só a título de exemplo, na literatura sobre o tema de famílias pobres,
identificam-se 14 designações diferentes por diversos autores. São as famílias associadas, as desmembradas, domínio China, as isoladas, as suborganizadas, as excluídas, as que estão em permanente crise, as multicrises, as multiassistidas, as diluídas, as cronicamente disfuncionais, as multitraçadas, as multidesafios, enfim, remete-nos por si só para a complexidade deste fenómeno. Olhando para os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística relativamente a 2018, nós em Portugal, e conjugando o indicador de condições de risco de pobreza, de privação material severa e de intensidade laboral per capita muito reduzida, em Portugal temos cerca de 2.215 milhares de pessoas em situação de risco de pobreza ou exclusão social, o que corresponde a uma taxa de pobreza de 21,6%, mais ou menos idêntica relativamente ao ano anterior, mas que nas circunstâncias atuais provavelmente prevê-se um aumento. Este risco de pobreza continua a ser mais elevado para as regiões autónomas, nomeadamente para a região da Madeira, que é volta de 27,8%. Nesta área, nestas questões da pobreza, tem havido uma diminuição do risco de pobreza em Portugal, mas mantém-se o aumento significativo da pobreza persistente. E há grupos realmente que conseguem se identificar grupos de maior vulnerabilidade, são as mulheres, as crianças e os jovens e as pessoas que possuem apenas o ensino básico e os agregados familiares com filhos dependentes e em especial com as famílias monoparentais. Mais de 29% das famílias monoparentais em Portugal estão em situação de pobreza persistente e mais de 19% das crianças vivem agregados onde o risco de pobreza é uma realidade. Isto aumenta muito o nosso desafio e a nossa responsabilidade enquanto profissionais da área do social e da área da psicologia, quanto a mim. De facto, conseguirmos perceber todos estes domínios e estas fragilidades e características que nós vulgarmente intitulamos ou encaixamos no chapéu da pobreza, de facto despertam-nos para uma intervenção que necessariamente deverá ser diferente conforme a caracterização dos jovens e dos indivíduos e das fragilidades e vulnerabilidades que vivenciam. Aproveitava para a pobreza e a exclusão social, de facto, interrelacionam-se e afetam-se mutuamente, mas não são ou podem não ser um sinónimo. Aproveitava para questionar a doutora Ana Sofia Nunes para, então, como poderíamos descrever exclusão social? Portanto, efetivamente são conceitos diferentes, mas que andam muito par em par, e a exclusão social trata-se de um processo através do qual um grupo de pessoas é colocado à margem da sociedade e como tal, por estarem à margem da sociedade, não participam na vida social em pleno e impedidas por essa pobreza e pela falta de possibilidades de aprendizagem que, por sua vez, vai levar a uma falta de competências e recursos que lhes poderiam dar acesso à educação, a oportunidades de emprego, a eventos culturais e outras atividades da vida social, vão ter um acesso restrito aos decisores políticos e, portanto, sentem-se muito impotentes para tomar decisões que acabam por afetar o dia-a-dia deles. Portanto, são populações que muitas vezes veem a sua vida decidida por pessoas que muitas vezes também não compreendem a realidade deles. E, portanto, é um processo complexo e muito difícil de quebrar o ciclo. São gerações e gerações que se mantêm neste ciclo de exclusão social e de pobreza. Nós
é uma preocupação cada vez mais nesta intervenção do tecido social, uma atuação muito consistente que inclua socialmente e que combate efetivamente a exclusão social. E ainda neste webinar, um dos grandes temas que pretendemos abordar é reservado à saúde psicológica também. Portanto, não existe saúde sem também saúde psicológica e, portanto, propunha e desafiava o professor Telmo Mourinho Batista para nos definir e enquadrar o que podemos entender como saúde psicológica. Olá, boa tarde, Cláudia. Em primeiro lugar, agradecer à OPP Madeira, na sua pessoa, pelo convite para este webinar e também com o qual tenho imenso prazer em estar presente, aliás, com as minhas colegas, para discutir este assunto. É um assunto de grande relevância, é um assunto que eu acho que devia preocupar cada vez mais os psicólogos e devíamos ter uma intervenção cada vez mais forte na afirmação destes aspectos. Penso que até porque há uma leitura às vezes excessivamente de que a pobreza só se trata de outras formas sociais e não com um trabalho também que a psicologia tem que ter. Quando eu falo de saúde psicológica, eu tentei sempre ir muito para além do conceito restrito às vezes da saúde mental, porque a saúde mental tinha às vezes uma conotação um bocadinho excessivamente só intrapsíquica, quase como se ela existisse só dentro da cabeça das pessoas, e a saúde psicológica eu penso que dá muito mais uma compreensão maior daquilo que são todos os determinantes também externos, que são muitos e que são fundamentais para a saúde mental. Claro que nós sabemos que não há saúde completa sem saúde mental e sem saúde psicológica. Porque separar estas duas coisas é perfeitamente artificial e infelizmente elas estão separadas quando chega a orçamentos e a investimento, como nós sabemos, porque a saúde mental é verdadeiramente sempre foi um parente pobre. Agora, naturalmente que é importante, e nós não podemos chegar até à própria definição da Organização Mundial de Saúde, para aquilo que é um estado de bem-estar que faça com que as pessoas possam realizar os seus potenciais, que possam trabalhar produtivamente, que possam contribuir e que possam ter formas de lidar com os stresses da sua vida. Isto é uma definição larga, como é óbvio, mas é uma definição que também permite dar conta e ajustar-se para as diferenças que existem entre estar em Portugal, aqui em Lisboa, na Madeira, ou estar num outro país qualquer, porque evidentemente que os stresses que alguém tem aqui em Portugal, ou tem na Europa, ou tem em África, em muitos países da África, ou na Ásia, são completamente diferentes. E também os recursos. E por isso é muito importante perceber que é possível atingir, ou se deveria atingir, a tal estado de bem-estar, naturalmente que em ligação profunda com aquilo que a doutora Patrícia dizia, das condições que permitem ter essa vida digna, e que são várias e mudam naturalmente de país para país também, mas o que é fundamental é que nós possamos ter este estado que está associado claramente à saúde física e que se interconecta muito com as dimensões da pobreza, que eu acho que é uma coisa que vamos discutir à frente. Ora, o que nós sabemos, por outro lado, com dados tanto da Europa como do mundo, é que temos um problema muito sério na área da saúde mental. A todos os níveis, claro que eu queria destacar aqui um dos indicadores, que é um dos indicadores que está a ser trabalhado nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é o suicídio. Há 800 mil suicídios todo o ano, no mundo, e sobretudo jovens, entre os 15 e os 44 anos. E por isso, temos aqui desde logo uma ameaça terrível, que é algo que devemos preocupar muito, porque os anos perdidos de vida são imensos. Estas pessoas seriam pessoas produtivas e trabalhadores produtivos e contribuintes para a sua sociedade que, entretanto, terminam prematuramente a sua vida. Ora, mas há outros aspectos, e por isso o que nós assistimos quando temos valores que são muito variáveis, de 1 em cada 4 ou 1 em cada 5 adultos com problemas de saúde mental, sabemos que muito, e a investigação tem demonstrado isso, não há falta de investigação sobre o assunto, as interrelações que fazem com que uma situação de pobreza gere ela própria condições de saúde mental deficitária, particularmente, e já vamos, eu sei que vamos falar da crise, e por isso é algo que tem que ser atalhado, mas muito abundante disto das condições iniciais, ou seja, nas condições de privação que as pessoas vivem, as condições de enorme stress, digamos assim, são condições extremamente potenciadoras de má saúde mental. Ora, se eu tenho má saúde mental, a minha participação na sociedade, a minha capacidade de participar na sociedade é diferente, desde logo nas aprendizagens, desde logo nos acessos, também desde logo no estigma.
E por isso todos estes aspectos vão estar de tal maneira condicionados que podemos ter aqui aquilo que com certeza é conhecido também de todos os meus colegas, que é um círculo completamente vicioso, em que a pobreza gera má saúde mental, a má saúde mental gera mais pobreza, a mais pobreza pode gerar exclusão social ou não, mas de qualquer maneira é um ciclo que se acentua. E por isso a intervenção é necessária em todas as várias etapas deste ciclo vicioso para contribuir para um fenómeno que é algo que é preocupante e que desde logo é uma das primeiras, não é por acaso que está na primeira preocupação, o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável tem a ver com diminuir a pobreza em todo o mundo, pelo impacto que isso tem em todos os aspectos da vida das pessoas. Parece-me que às vezes temos tendência, de facto, como diz o professor Telmo, a falar da pobreza desligada. Corremos o risco de falar da pobreza e da intervenção do combate à pobreza desligado da saúde psicológica. E, portanto, cada vez mais temos que cimentar esta interface, esta inter-relação, porque senão, de facto, o ciclo vicioso mantém-se e estamos sempre no combate e não na implementação de saúde psicológica que, de facto, depois erradique a pobreza e a exclusão social. Contando neste webinar com a experiência da doutora também Patrícia Silva Branco, nesta área da intervenção da ação social, frisando agora as características do nosso sistema da ação social e todo o sistema de proteção social e cidadania, que nos pode apresentar como que respostas, que atuações efetivamente nós temos e apresentamos aos cidadãos no combate à pobreza e à exclusão social. O Estado português assegura efetivamente a proteção da população económica e socialmente mais fragilizada através do sistema de proteção social e de cidadania, nomeadamente por intermédio dos sistemas de proteção familiar, de solidariedade e de ação social. Estas são um conjunto de prestações sociais que pretendem assegurar os direitos básicos dos cidadãos e assegurar a igualdade de oportunidades e promover o bem-estar. Portanto, na base e a essência deste sistema é esta, é promover o bem-estar e combater a pobreza. E, efetivamente, interromper o ciclo de pobreza não é uma tarefa nem fácil, nem pouco complexa. Portanto, como prestações do subsistema de proteção familiar, identificamos o abono familiar de crianças e jovens, a majoração das famílias monoparentais, que por um lado pretende, no fundo, diferenciar positivamente aquelas famílias que já se identificaram como estando a maior risco, o abono de família pré-natal, a bonificação por deficiência, a prestação social de inclusão, que é relativamente recente e que também tem esta preocupação de proteção das pessoas com deficiência, o subsídio de assistência à terceira pessoa e por aí fora. Portanto, são prestações do sistema de proteção familiar que foram criadas para realmente minimizar o impacto da pobreza. As prestações do subsistema de solidariedade, que são aquelas que se destinam aos cidadãos nacionais ou estrangeiros, refugiados e apátridas, que não estejam abrangidos pelo regime de proteção social, portanto, são aqueles que não possuem carreira contributiva perante a Segurança Social, e nestas prestações inclui-se o rendimento social de inserção, as pensões sociais, o subsídio social de desemprego, o complemento solidário para idosos e os outros complementos sociais, bem como as prestações de parentalidade, portanto, o subsídio social de risco clínico durante a gravidez, o subsídio social parental. Portanto, temos aqui um conjunto também vasto de prestações destinadas realmente a este núcleo de pessoas que estão mais desprotegidas. O rendimento social de inserção destina-se realmente àquelas pessoas que estão em estado de pobreza e que não têm outro rendimento. Além portanto, destas prestações do subsistema de solidariedade, temos portanto, a prestação
os apoios pecuniários do subsistema de ação social, que também, pronto, apresentam aqui um subsídio, que é um subsídio de caráter eventual a famílias em situação de comprovada carência, que também está destinado às famílias com, com carência. Porquê que estas medidas não são suficientes, ou que não parecem ser suficientes para interromper os ciclos de pobreza e, como dizia o professor Telmo Batista, pronto, minimizar todos os riscos de saúde mental e não só. Efetivamente, o rendimento social de inserção prevê uma prestação em dinheiro e um programa de inserção. Neste programa de inserção, que envolve um conjunto de parcerias, um conjunto de técnicos, e o objetivo final é a inclusão social, mas efetivamente, e eu da minha experiência considero que é muito difícil, portanto, conseguir este objetivo de corte da situação de pobreza, também porque isto são valores que são muito aquém do desejado para atingir portanto, o padrão digno de que eu falava há bocadinho. A forma como o beneficiário, o cidadão, acede a estas prestações, portanto, que está, portanto, que é obrigado ao cálculo da condição de recursos que está estabelecida em lei, tem um conjunto de escalas de equivalência que neste momento não se aproximam à realidade daquilo que é desejável para satisfazer as necessidades das famílias. A título de exemplo, portanto, uma família que tenha, portanto, pai, mãe e 2 crianças em idade escolar, portanto, que beneficiem do rendimento social de inserção, que beneficiem dos abonos de família e que tenha também os apoios em espécie da ação social escolar, está aquém 39% aquém do valor do rendimento que foi calculado como o rendimento adequado em Portugal. Eu, da experiência, daquilo que é também o nosso contacto com esta população, consideramos que realmente são estes valores que também não promovem melhor integração social. Claro que o subsistema da ação social permite-nos maior flexibilização da intervenção. Aliás, para aceder a este apoio específico da prestação dos subsídios eventuais a famílias em carência, é obrigatoriamente necessário fazer um atendimento com o técnico de serviço social, um diagnóstico social, toda uma avaliação da sua situação económica, das necessidades, dos rendimentos, e só acede as pessoas que têm uma captação social, portanto, aquilo que é calculado depois de se retirarem as despesas e os rendimentos, sendo estas despesas também estão tabuladas e também obrigam a certo plafond que limita também o apoio, naturalmente, mas considera-se uma família em situação de carência aquela que tem uma captação igual ou inferior a 211,78, se não me engano, que é 79, que é o valor da pensão social. E depois todos estes cálculos destas prestações são feitos em função do indexante dos apoios sociais, que para este ano está assumido nos 438,81 €. Portanto, por aqui, apesar de haver aqui uma flexibilização na ação social e se poder realmente apoiar pecuniariamente, estes valores não são muito elevados, nem atingem realmente toda aquela população que efetivamente está em situação de pobreza. Além de que a intervenção... Sim. Desculpa, eu se calhar aproveitava para fazer aqui uma questão. Existem apoios, existem valores que podem ser acedidos às pessoas que necessitam, mas daquilo que percebo,
são valores que às vezes não são os suficientes para retirar a família de uma situação de pobreza. É possível É claro que nós não podemos funcionar aqui só pelos valores, temos que pensar em criar parcerias, em, no fundo, mobilizar todos os recursos da comunidade e do meio. E, essencialmente, tem que ser um trabalho assim integrado com todos os recursos locais. Mas estas prestações, efetivamente, que fazem parte do sistema de proteção social e de cidadania, estão muito aquém do que é, por exemplo, do que foi estimado como o rendimento adequado para os diferentes casos estudados naquele projeto do rendimento adequado em Portugal. E estes resultados sugerem que o limiar de pobreza e a escala de equivalência utilizados na observação da pobreza subestimam e distorcem a identificação da população. Por exemplo, para se calcular a condição de recurso de uma família, há uma ponderação dos elementos do agregado e as crianças têm uma ponderação de 0,5. Este estudo, portanto, conclui que uma criança, as despesas de uma criança aproximam-se e são iguais às despesas do segundo adulto do agregado familiar. Portanto, por isso, todos estes cálculos também não retratam assim tão bem as necessidades de apoio das famílias. Esta é uma perspectiva, efetivamente, para se atingir o tal padrão de vida digno. Há algumas medidas que teremos que aperfeiçoar e ajustar às necessidades atuais das famílias em Portugal. E estou a falar de Portugal, como é lógico. Não... Claro. Então, de facto, é fundamental apoiar quem mais precisa, se calhar não só os apoios, como depois também uma outra intervenção complementar, como a doutora Patrícia disse, e muito bem. E agora fazia esta questão, e agora, nesta fase em que vivemos atualmente, na nossa região, no país e até no mundo, agravada com a pandemia, existem desafios acrescidos, presumo? Sim, só para completar o raciocínio, os desafios serão talvez cada vez maiores e apesar do que eu estava a dizer relativamente a estas prestações nem sempre contribuírem para efetivamente reduzir o risco de pobreza, mas estas transferências sociais reduzem reduzem em 21% a taxa de pobreza em Portugal. Se não houvessem estas transferências sociais, a taxa atingiria 45% da população residente em território nacional. Portanto, efetivamente, são prestações com alguns limites e que já se identificam alguma desadequação a esta atualidade, mas mesmo assim são através delas que se reduz a taxa de pobreza e exclusão social em grande parte. Com esta situação que se vive, provavelmente todos estes valores vão piorar, naturalmente. Portanto, a intervenção do combate à pobreza e à exclusão social passa também por apoiar, sem dúvida. E um exemplo de uma população onde estes apoios são absolutamente necessários, presumo, são junto das pessoas em situação de sem-abrigo. Convidava a doutora Ana Sofia Nunes a apresentar o trabalho que tem vindo a desenvolver na Associação A Crescer, junto desta população. Sim, sem dúvida é uma população que requer todos os apoios sociais possíveis e não só. Portanto, também não vou repetir aquilo que a doutora Patrícia já explicou tão bem, vou falar mais da questão da intervenção de rua. Antes de começar, queria só contextualizar, portanto, como é que este fenómeno social se encontra em Portugal, segundo os dados do ENIPSA, que é a Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo. Em 2018, na área metropolitana de Lisboa, havia 3.242 pessoas sem abrigo
E dentro destas 3.000 e muitas pessoas, haviam 937 pessoas sem teto, portanto, efetivamente na rua, as restantes estão em alojamentos temporários, ou hospitais, ou prisões, e portanto considera-se sem abrigo, mas não sem teto. Na região autónoma da Madeira, que seja do meu conhecimento até à presente data, não existe nenhum diagnóstico social que permita aferir estes números. No entanto, e segundo uma notícia do Observador de 2019, estavam sinalizadas 94 pessoas em situação de sem-abrigo, das quais 72 estavam em situação de sem-teto. No Concelho do Funchal, não é? Porque eu também já trabalhei nesta vertente na Madeira, e a verdade é que, como todas as associações que apoiam este tipo de população encontram-se no Concelho do Funchal, as pessoas têm tendência, quando ficam em situação de sem-abrigo, em ficar nessa situação no Funchal. E, portanto, pode haver até situações sem abrigo nas periferias do principal concelho madeirense, mas a verdade é que aquele número quase que vai ser representativo da população em situação de sem abrigo na Madeira. Corrijam-me se estiver errada, mas pelo menos foi a percepção com que fiquei do tempo que trabalhei na região. Agora, passando à intervenção em si. O principal objetivo da nossa intervenção é analisar e intervir sobre as questões biopsicossociais altamente complexas que existem neste grupo, de maneira a compreendê-las e a promover uma qualidade de vida e o bem-estar dos utentes de acordo com as suas necessidades e com as suas prioridades, que muitas vezes não são aquelas que nós acharíamos que deviam ser. Para maximizar a eficácia da intervenção, nós também devemos avaliar os recursos sociais disponíveis na comunidade, para que possam ser utilizados em prol da saúde física e da saúde psicológica, bem como da reabilitação e reintegração social dos nossos utentes. Portanto, tem de ser um trabalho em rede, e a nossa intervenção deve ter uma avaliação sistemática para que haja uma melhoria contínua dos serviços prestados. E bem sabemos que nestes fenómenos as mudanças de estilo de vida e de padrões de comportamentos alteram-se com alguma regularidade, e portanto nós também temos de ir alterando a nossa intervenção, porque senão estamos cada vez mais desatualizados e efetivamente não vamos estar a ser eficazes nos nossos serviços. O que se pretende é que se faça uma construção em conjunto com o utente e de acordo com aquilo que são as prioridades dele, de processos de mudança comportamental, psicossocial e emocional para a promoção de uma maior qualidade de vida. Portanto, esse é o objetivo geral. Em específico, nesta associação portanto, na intervenção com pessoas em situação de sem-abrigo e utilizadoras de substâncias psicoativas, nós utilizamos o modelo da redução de riscos e minimização de danos. Portanto, como o próprio nome indica, o principal objetivo do modelo é reduzir, é apoiar o utente de forma a diminuir ou a eliminar os efeitos lesivos dos comportamentos de risco que possam adotar. Este modo de intervenção é muito particular e assenta sobre quatro princípios, que é o pragmatismo, o humanismo, a não imposição da abstinência e a proximidade. O pragmatismo entende-se como reconhecer que estes comportamentos de risco, que para nós podem parecer só maliciosos, apresentam benefícios para as pessoas que os praticam, porque senão não os praticavam, não é? Alguma coisa de prazeroso eles tiram deste tipo de comportamentos e, portanto, nós temos de ter isso em conta para compreender a pessoa no seu todo e intervir com ela. A visão humanista assenta no princípio fundamental dos direitos humanos, como o da dignidade, como o da liberdade, como o da habitação, da alimentação, da higiene, portanto, tudo aquilo que acarreta a dignidade humana. E, portanto, nós também temos o papel de defender os nossos utentes nos direitos a essas necessidades básicas que, por fim e ao cabo, vão influenciar a saúde física e psicológica dos mesmos. Aliar isto tudo aos apoios sociais necessários é importantíssimo, não é? Porque só a intervenção psicológica acho que não é eficaz, só os apoios sociais também não são eficazes, portanto tem de ser um conjunto dos dois. A visão humanista também requer que nós aceitemos as decisões das pessoas
sem expressar julgamentos morais sobre esses comportamentos. Portanto, se eles têm essas atitudes, esses comportamentos, esses ideais, objetivos para a vida deles, nós temos mais é que aceitar sem julgamentos e tentar melhorar a sua qualidade de vida progressivamente. No que toca aos utilizadores de substâncias psicoativas, muitos, na verdade, ainda não têm a prioridade da abstinência e por isso não recorrem aos serviços que oferecem esse tipo de opção, porque não vai de encontro às suas necessidades e prioridades do momento. A resposta que nós, como psicólogos e como técnicos sociais, e é mais diversa equipa multidisciplinar que trabalha com estas populações, temos de fazer é encontrar outras maneiras de intervenção que não a abstinência, daí a redução de risco e minimização de danos. Não quer dizer que quem intervenha neste modelo que desista da ideia do tratamento, de todo. O tratamento e a cessação dos comportamentos de risco é sempre um objetivo, mas deixa de ser o objetivo primário, passa para segundo plano, até que a pessoa se sinta preparada para dar este passo. Portanto, está sempre lá, simplesmente não será prioridade naquele momento, porque também não o é para a pessoa com quem nós estamos a intervir. A proximidade, como o próprio nome indica, remete para uma intervenção junto dos contextos onde as pessoas em situação de sem-abrigo vivem e trabalham, e por isso nós às vezes temos de trabalhar até à meia-noite ou até às 10 da noite, ou aquilo que for, temos de andar ao sabor dos utentes, não é? E trabalhar no sítio onde eles estão. Para além disso, para além da proximidade física, também tem de haver uma proximidade pessoal, no sentido de conhecer o utente e conhecer muito bem a realidade do utente, que eu considero serem fatores essenciais para o desenvolvimento de uma relação terapêutica estável e eficaz. Saber porque é que consomem, o que é que os fez consumir, o que é que o consumo lhes traz, porque é que eles não aceitam certa resposta, porque muitos não aceitam algumas respostas, por exemplo, albergues ou outro tipo de respostas. Portanto, em vez de ser apenas uma troca de material ou apenas uma troca de está tudo bem consigo, o que é que precisa, vamos fazer o RSI, também perceber a realidade deles e porque é que se perpetua certos comportamentos de risco. Acho que por fim, e não menos importante, é essencial que os profissionais que trabalham nestas problemáticas estejam em constante formação, não só a nível da intervenção psicológica, mas dos recursos disponíveis na comunidade que prestam apoio. Eu acho que se nós não fizermos, se nós não termos a par de todos aqueles recursos que possam, de todos ou da maioria, que possam ser úteis para os nossos utentes, corremos o risco de ser mais uma fonte de exclusão social, na medida em que não vamos estar a dar informação que poderia fazer toda a diferença no dia-a-dia da pessoa. E, portanto, deve haver um esforço por parte do psicólogo e de qualquer outro técnico que trabalhe nesta área para se manter informado dos diferentes tipos de serviços, horários, preços, moradas que existem na comunidade onde nós trabalhamos para haver e trabalhar de forma a haver uma intervenção em rede para que seja o mais completa possível. Também faz parte da nossa intervenção o combate à exclusão social, de forma a prevenir estas situações, e como tal devemos analisar os determinantes sociais que criam e perpetuam esta exclusão e esta discriminação de forma a agir sobre eles. Como é que podemos agir sobre eles? Através de ações de advocacy junto à comunidade e dos serviços que prestam apoio a estas pessoas. Por isso é que muitas vezes nós vamos acompanhar as pessoas ao hospital, à segurança social, à polícia, pronto, a qualquer tipo de serviço, porque acho que isso ajuda também a que eles sejam ouvidos. Infelizmente muitas vezes é necessária a nossa presença. E atentar às necessidades de integração social, como o acesso à informação e à igualdade de oportunidades. Portanto, este tipo de iniciativa que a Ordem tão generosamente me convidou a participar, para mim também é muito importante porque me permite também defender os meus utentes e os direitos dos meus utentes. É uma das vertentes. E isso também faz parte do nosso trabalho, da psicologia comunitária. Muito bem, obrigada por essa partilha. De facto, sem dúvida que a reter esta intervenção também muito defendida pela psicologia do respeito do outro, do ritmo do outro, das necessidades
do outro, independentemente da situação de desproteção social que viva. Mais uma vez, a importância, o reforço pela importância dos apoios sociais, da existência dos apoios sociais, ainda que não retirem o indivíduo da situação em que vive naquele momento, numa aposta de que o futuro possa sempre ser um futuro menos associado a estas problemáticas, menos associada à pobreza, menos associada à exclusão social e de facto com esta proximidade, nomeadamente da intervenção do psicólogo, claro que em rede, em multidimensão destas equipas, do conhecimento, do respeito e do apoio incondicional, do estar presente. Cláudia, deixe-me só, porque eu acho que também é importante referir, relativamente à situação que vivemos atualmente, não me vou alongar muito, mas eu acho que é muito importante referir, porque neste tipo de população tem-se notado dificuldades acrescidas e acho que é importante nós estarmos todos conscientes disso. E como todos nós, as pessoas em situação de sem-abrigo também se preocupam com o vírus, com a Covid-19, não é? E com o risco que eles conscientemente sabem que correm e que estão expostos pela situação em que vivem. E durante um estado de emergência, seja ele por motivo for, os serviços passam a funcionar, passa a expressão, a meio gás, e como tal estas pessoas ficam ainda mais excluídas, porque têm ainda menos acesso aos direitos básicos como a alimentação e a higiene, porque muitos restaurantes fecham, logo as doações deixam de acontecer, logo as associações deixam de ter comida para doar, e portanto há toda aqui uma cadeia que leva as pessoas a ficarem ainda mais excluídas e numa situação ainda pior. Para além disso, as fontes de rendimento informais que costumavam ter, como arrumar carros, pedir dinheiro, ajudar nos supermercados, isso tudo, também cessam porque está tudo fechado. E, portanto, tudo isto aliado, quer dizer, perdem as fontes de rendimento informais, têm menos acesso aos apoios sociais. Foi uma altura muito complicada, que agora estamos a retornar à normalidade, mas infelizmente começamos a ver agora mais pessoas ainda em situação de sem-abrigo por causa desta pandemia e, portanto, não sei se vai ser suficiente. Foram criados espaços de emergência para as pessoas em situação de sem-abrigo, tanto aqui no espaço continental como na região autónoma da Madeira. No entanto, nem todas as pessoas aderem a estas respostas e nem todos aqueles que aderem, esses centros de acolhimento temporários têm capacidade para os acolher. Portanto, tudo isto, aliado mais uma vez aos serviços estarem fechados, não podemos fazer renovação dos cartões de cidadão, não podemos pedir RSIs, não podemos ir ao CEF, porque fica tudo parado, não podemos ir a consultas do centro de saúde. Muitos dos nossos planos de intervenção e planos de vida que tínhamos com as pessoas ficaram em stand-by. Muitos deles perderam a motivação e, portanto, vamos ter de começar do zero. Todo aquele trabalho que foi feito até se conseguir que aquela pessoa faça alguma coisa em seu benefício e, portanto, tudo isto prejudicou a nossa intervenção e acho que a partir de agora vamos ter de alterar a nossa intervenção em prol disso. Obrigada. Claro, obrigada por esse complemento. Era um bocadinho por aí que eu queria questionar e ainda bem que complementou. E, portanto, de facto, agora vou dirigir-me e voltar a questionar ao professor Telmo Mourinho Batista que não existem a saúde, o bem-estar psicológico não está desassociado do contexto em que vivemos. Aliás, não pode estar dissociado. Vivemos um contexto particularmente com riscos acrescidos. Desafiante, já era, no combate à pobreza e à exclusão social. Vimos também com a doutora Patrícia Silva Branco que existem apoios, felizmente existem apoios. Os apoios só, e diz-nos também a doutora Ana Sofia Nunes, que os apoios são uma componente importante, a intervenção para além dos apoios é outro domínio que tem que efetivamente servir uma aposta no combate à pobreza e à exclusão social. E agora aproveitava para perguntar ao professor Telmo Mourinho Batista que, então, como é que podemos e qual o papel efetivamente que a psicologia pode dar ou pode oferecer neste combate de facto da pobreza, da exclusão, face à crise económica que vivemos
e até com esta crise agravada face à pandemia também que vivemos atualmente. Bom, eu acho que há aqui um duplo papel. Por um lado, a psicologia tem contribuído e sabe muitas destas coisas, porque as investigou, sabe as relações estabelecidas entre a saúde psicológica e a pobreza, sabe quais são as consequências que isso pode ter para as pessoas, e por isso, servirmos de tudo aquilo que é conhecimento sólido sobre estas questões, e que existe, que não vale a pena, ele está sempre a ser produzido e é sólido, é muito importante. E porquê? Porque há respostas que são respostas mais, obviamente, de emergência, naturalmente, para quando há crises, mas há respostas que são de fundo. Este é um problema de fundo, não é um problema só da crise. A crise acentua apenas isso e põe e cria condições adicionais problemáticas, particularmente daquelas pessoas que, não estando numa situação de pobreza, voltaram ou potencialmente voltam a cair. Porque isto vai aumentar claramente o número de pessoas e por isso essas aí nós podemos ter uma situação, espero que não, não é? Em que para além daquelas que já existem, temos outras em grande risco, particularmente por situações de desemprego e de ausência de rendimentos, com todas as consequências que isso traz. Isso é um fenómeno conhecido, não é? De que a pessoa, com a diminuição disso, com desses rendimentos, com menos capacidades de também funcionar na sociedade e com as consequências psicológicas, que nós não sabemos que muitas vezes, e a longo prazo, as consequências no bem-estar, na autoestima das pessoas são dramáticas ao ponto de as impossibilitar quase de participarem ativamente na sociedade. Por isso tem que haver respostas mais imediatas para estes que estão, digamos assim, na fronteira entre aquilo que pode ter sido, digamos, um certo bem-estar ainda que mínimo, para poderem cair. Nas situações de crise é muito preocupante. Agora, a resposta é uma resposta de fundo. E a resposta de fundo é mais complexa e tem que ser feita ao longo da vida. E aí eu penso que o que nós temos que fazer é começar cedo. Eu acredito profundamente na prevenção e por isso, quando nós estamos a falar de respostas ao longo da vida, estamos a falar, em primeiro lugar, de crianças e jovens e com todas as respostas que têm que ser feitas. Há estudos claramente que mostram que viver num meio adverso de pobreza o nível de stress que estas crianças têm é semelhante às consequências de stress pós-traumático. Ora, vejamos que as consequências de stress pós-traumático são uma perturbação que tem uma consequência para toda a vida. E nós sabemos hoje isso muito. A crescer isso, normalmente estas condições levam a agravamentos do ponto de vista, por exemplo, das condições alimentares, do ponto de vista das condições de vivência, dos bairros, dos sítios onde se vive, da violência, etc., que em si são contribuintes ativos. Ora, os psicólogos aqui, com as outras profissões, e naturalmente as outras profissões têm um papel muito importante e o trabalho em rede é fundamental, mas eu gostava que nós, os psicólogos, acentuássemos aquilo que nós podemos fazer com o conhecimento que temos. E aquilo que podemos fazer é, desde cedo, identificar situações de risco, os programas importantes sobre parentalidade, programas de detecção de potenciais crianças com manifestações de doença, de perturbação mental, porque há muitos estudos que mostram que elas começam muito cedo e frequentemente as situações de pobreza estão relacionadas, sobretudo, por exemplo, com situações de depressão muito mais internalizadas, não são manifestadas, enquanto que nas crises, por exemplo, é muito mais a externalização, com conflitos com o exterior que aparece, e por isso muitas vezes confundido até com a criminalidade ou outra violência, quando isto não é mais do que uma condição que se manifesta através destas formas. E por isso, o que é importante é que os vários serviços e as várias intervenções psicológicas possam ser feitas, por exemplo, no contributo que a escola tem para dar na sinalização, não é? Prévia, da que a escola tem, que os professores podem fazer e sinalizam, que os serviços de psicologia podem fazer, os programas de intervenção de competências sociais e emocionais, que são coisas fundamentais ao longo da vida, mas que são centrais, por exemplo, naquilo que é a vivência face ao stress. E eu volto à questão que é quase sempre aquela que eu tive muita dificuldade em fazer passar, que era quando se falava em stress aos políticos, eles sorriam ligeiramente daquela lógica, bem, stress todos nós temos. Mas nós não estamos a falar desse stress, como é óbvio, nós não estamos a falar do stress pontual que se pode ter, estamos a falar daquilo que é uma total e continuado esforço para lidar com o meio ambiente sem recursos. E este stress taxa de tal maneira o organismo, do ponto de vista físico e emocional, de saúde, que naturalmente cria todas estas dimensões. E por isso, enquanto não passarmos seriamente esta mensagem, que a carga de stress,
que hoje é maior no mundo moderno por várias razões, tem um efeito dramático sobre a capacidade das pessoas se posicionarem face à vida, e por isso que nós possamos aliviar esse stress das várias formas, e as minhas colegas já falaram de algumas das formas de o fazer, mas que ele tem um papel central na determinação de muitas das perturbações, desde a ansiedade, a depressão, a psicoses, a problemas de consumo, etc. Aliás, alguns deles, inclusive os problemas de consumo, surgem como formas compensatórias inadequadas, com consequências, naturalmente, mas são formas compensatórias. E por isso é que é importante não ter o discurso moralista de dizer que, afinal, estas pessoas não deviam estar a fazer isso. Pois, mas quando se é pobre, quando não se tem outras alternativas e quando o mundo é completamente terrível e agreste à minha volta, às vezes a única forma de compensação é essa. E por isso, esta compreensão global é muito importante. Agora, uma intervenção ao longo da vida, e sobretudo cedo, é extremamente importante. Crianças e jovens, como eu disse, até por causa da questão do suicídio, que é um fenómeno extremamente dramático no mundo e que tem tendência a aumentar, e também porque nós sabemos que a depressão é tem uma presença muito forte. Claro que há intervenções aqui que podem ser ao nível mais individual, ao nível mais grupal na escola, ao nível da comunidade, e os psicólogos aí têm intervenções. Agora não podemos deixar de as afirmar. E o segundo plano que eu diria é um plano, digamos, que cada vez mais é a minha posição sobre isso, que é a psicologia como ativismo. Ou seja, nós temos que ter um discurso ativista da psicologia que force e que organize, digamos assim, e que diga isto muito mais alto e que exija também isto das políticas. Porque as políticas, nós sabemos que existem planos fantásticos e nós somos muito bons a fazê-los em Portugal, e há planos nacionais, isto e daquilo. O problema não é o plano, o problema é a sua execução e a sua responsabilidade. E depois nós temos que ser capazes de pedir que aqueles que têm a responsabilidade nos expliquem então porque é que eles não estão a ser cumpridos. E por isso há um lado aqui do segundo plano, que é mais organizacional, talvez, mas que todos nós podemos contribuir, que é tornar-nos mais exigentes com aqueles que, tendo planos, não os cumprem. Porque senão podemos estar aqui como todos somos ótimos e com ótimas intenções e de trabalho extraordinário, que não tem prossecução real e não tem consequência real. E por isso acho que há aqui um aspecto, porque eu passei muitos anos a ouvir os dramas do Plano Nacional de Saúde Mental, não é? Aquilo que é, pois, mas as pessoas não falam, depois não há recursos, etc. Ok, então nós temos que fazer alguma coisa face a isso, não é ter um plano que se revê periodicamente para depois queixarmos outra vez sobre o plano. Acho isso bastante... E por isso, este é um segundo plano que eu acho que as organizações, como a Ordem e outras organizações, podem também desenvolver. Naturalmente que apoiados naquilo que é a ciência psicológica e prática, porque há ótimos exemplos, há muito boas práticas. A troca destas práticas é fundamental, porque as soluções que são encontradas localmente num sítio podem servir a outras ou serem adaptadas, é extremamente importante. Mas acredito que, como alguém dizia, que era preciso ter saúde em todas as políticas, tem que haver saúde mental em todas as políticas, ela não pode estar desligada. Porque na prática, quando nós temos estas implicações todas, naturalmente, o que nós não vamos conseguir interromper esse ciclo, que é um ciclo extremamente poderoso e que tem muitas dimensões, como já aqui foi referido, sem termos possíveis intervenções ao longo do ciclo e que diferenciem, sobretudo. E por isso, também a diferenciação é muito importante, ou seja, quando se trabalha situações, nós podemos ter num grupo de pessoas a gestão de casos em que as necessidades diferentes são complementadas de formas diferentes. Haverá sempre um conjunto de coisas globais e estratégias globais que são interessantes para todas as pessoas. Eu penso que aquilo que é uma boa gestão pessoal e emocional e de relação é sempre algo que funciona muito bem, que está fortemente relacionado com a saúde mental. Isso é uma aprendizagem que é feita hoje em dia, que há muitos colegas a fazer em muitos locais, e bem, porque isto é um grande preventivo daquilo que são problemas de saúde mental. Mas depois há coisas que são respostas mais individualizadas para problemas mais específicos, com aspectos como o que a colega Ana Sofia trabalha, naturalmente tem aspectos muito próprios e que precisam de ser atalhados. Agora, não há falta, diria eu, de coisas. Temos é que utilizar mais. E utilizar mais implica falar mais alto. E claro que a Ordem o tem feito também, e tem feito em vários planos, e também fez agora na pandemia, com uma série de publicações que ajudam as pessoas a lidar com um conjunto de situações, as trazem mais para a realidade psicológica, a participar também e a aumentar as linhas de apoio existentes.
Mas todos nós sabemos que isto ainda é insuficiente, não é? Porque o trabalho muitas vezes tem que ser feito junto às pessoas. Claro que hoje há outras formas de chegar, e sobretudo aos jovens, que são grandes utilizadores de outros formatos que nós devemos dedicar-nos a trabalhar, que são as formas com que eles lidam mais, sobretudo as redes sociais, não é? Onde há a possibilidade de diminuir muitas destas coisas, inclusivamente um aspecto que não se falou aqui muito hoje, que é o estigma de ser pobre. O estigma de ser pobre, como é o estigma da doença mental. Porque as pessoas não têm o mesmo comportamento, não é isto. Às vezes nós pensamos que isto é uma pessoa normal menos uma coisa. Não é. Não é isso. As definições de pessoas dizem, isto são como as outras da classe média menos o dinheiro, mas não é isso, como é óbvio. Não é? Há toda uma implicação do ponto de vista do funcionamento, de muitas vezes que começou mal e cedo, com meios destruturados, estava a Patrícia a falar das famílias todas desmembradas, com meios muitas vezes destruturados, com dificuldades de coisas, com tudo aquilo que à partida cria condições que são elas próprias propiciadoras de uma desorganização pessoal, social, etc. E por isso, de facto, é muito importante, sobretudo, começar cedo, e eu acho que isso é fundamental. Realmente a Ordem tem feito um esforço louvável em fazer chegar a todas as populações ou a todas as faixas etárias ao nível da população estas recomendações e esta grande aposta na saúde psicológica, de facto, e aqui a abordar todo o tema e toda a esfera da pobreza, da exclusão social. Ainda recentemente, agora com estas questões da pandemia, podemos comprovar que a exclusão social muitas das vezes inicia-se na exclusão escolar, de facto, porque estes constrangimentos que a pandemia também veio trazer, até que ponto não vai trazer uma resposta, não vou dizer diretamente relacionada, mas interrelacionada depois com as fragilidades que neste momento as famílias com menos competências económicas ou com menos potencialidade económica depois também não vão criar efetivamente aqui um desfavorecimento crescente, ao contrário daquilo que seria desejável. Realmente as políticas têm que incluir esta questão da saúde mental. E antes de terminarmos o webinar e de vos passar novamente a palavra para uma mensagem final, de facto parece-me correto dizer que estarmos com boa saúde psicológica implica fazermos ou sentirmos competências para fazer face aos desafios que vamos vivenciando ao longo da nossa vida. E, portanto, aquelas pessoas também, por razões mais desfavorecidas ou economicamente desfavorecidas, têm desafios acrescidos para fazer no seu dia-a-dia, também para manter a saúde mental. O professor Telmo dizia no início, de facto isto acaba por ser um ciclo vicioso, eu tenho menos potencial económico, portanto consigo procurar menos também ajuda, e se procuro menos ajuda, depois também sinto-me menos capaz de lidar com os desafios da minha vida e vamos aumentando o desfavorecimento. De facto, deixava aqui algum espaço para uma mensagem final ou para alguma recomendação em particular que queiram fazer e proponho, de facto, o professor Telmo iniciar esta mensagem final antes de terminarmos o webinar. Eu gosto sempre de deixar mensagens de esperança e de otimismo realista nestas coisas. Eu acho que isto é um processo que tem que continuar. Ele não foi por acaso que foi eleito como um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, da diminuição da pobreza em todo o mundo, naturalmente que tem reflexo das políticas nacionais, e por isso cada país terá que lidar à sua maneira com as coisas. Eu acho que, no que diz respeito ao nosso país, nós temos, sobretudo, e no que diz respeito à resposta psicológica, uma resposta psicológica muito bem formada, com uma base muito sólida, precisa de ser verdadeiramente aplicada. Aquilo que eu desejaria é que todos nós continuássemos a fazer esse esforço e que começássemos sem, obviamente, tendo respostas a todos os níveis do desenvolvimento do ciclo de vida, mas começássemos cedo a fazer isto. Porque essa tem, com certeza, muitas consequências para o futuro, daqui a 20, 30, 40 anos. E deixar uma nota especial para um assunto que também foi, e sabe pessoas que é o equivalente ao stress pós-traumático, que é todos os fenómenos de bullying que são extremamente críticos para o desenvolvimento humano e que
mais uma vez, e também por outras razões, as pessoas com pobreza sofrem mais também, e por isso é onde temos de estar particularmente atentos, não é? Aquilo tudo, a todos os fenómenos de, digamos assim, de assédio sobre as pessoas, por razões de discriminação em vários níveis, e que elas próprias contribuem depois para a saúde mental, e por isso o desejo é que nós todos possamos utilizar isto, o que sabemos, da melhor maneira, para contribuir para a resolução do problema. Muito obrigada. Assim tentaremos fazer como classe dos psicólogos. Doutora Ana Sofia Nunes, uma mensagem final antes de terminarmos o nosso webinar. Antes de mais, agradecer à Ordem o convite, não agradeci no início, pronto, comecei logo no trabalho, mas agradecer porque efetivamente estas iniciativas são importantes, porque a psicologia é uma ciência muito vasta, com muitas áreas de intervenção, e acho que estas iniciativas dão luz a áreas que muitas vezes não são tão faladas. Se bem que agora, com esta crise económica, vem-se muito falar de exclusão social e de intervenções sociais, mas agradeço imenso a oportunidade de poder falar um bocadinho da minha realidade e dos nossos utentes e defender aquilo que eu acho que são os direitos de todos os seres humanos, não só dos meus utentes, mas de todos os seres humanos. E faço minhas as palavras do professor Telmo. É um processo dinâmico e vivo, que enquanto o ser humano existir, esse processo também vai existir, e nós devemos fazer uso dos nossos recursos para guiá-lo da melhor maneira. Obrigada. Muito bem, nós é que agradecemos. Coloco o mesmo desafio à doutora Patrícia Silva Branco. Que mensagem gostava de deixar ainda neste webinar? Eu juntava as minhas palavras ao professor Telmo Batista e à Ana Nunes. Efetivamente é começar cedo, de forma com respostas integradas, articuladas, conjugadas, utilizando todo o saber, todo o conhecimento já adquirido e realmente reforçando e incidindo sobre uma prevenção verdadeiramente eficaz e capaz de erradicar a pobreza e de eliminar tudo o que daí resulta, que é mau para a saúde em geral e a saúde mental em particular. Agradeço esta oportunidade e dou por finalizada. Muito bem, muito obrigada. Resta-me de facto agradecer o vosso contributo, é o contributo particular de cada um que enriquece estes webinars. Temos esperança que em conjunto tenhamos também passado a mensagem da importância de facto do papel da psicologia no combate à pobreza e à exclusão social e na dinamização de políticas efetivamente que apostam na saúde psicológica ainda ou para além da crise económica. Muito obrigada a todos e vamos continuar nesta nossa não luta, nesta nossa batalha de conquistas. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada.